Olá, pessoal! Vamos começar nossa aula abordando um tema essencial para o sucesso de qualquer sistema de gestão da qualidade: as ferramentas e técnicas de gerenciamento de documentos. Sei que pode parecer um tópico técnico à primeira vista, mas acreditem, dominar essas ferramentas é o que realmente faz a diferença na eficiência e na organização de qualquer empresa. Primeiro, vamos pensar juntos. O que acontece quando uma organização não tem seus documentos bem gerenciados? Exatamente, caos e confusão. Então, nosso objetivo aqui é entender como evitar isso e garantir que todos os documentos estejam organizados, acessíveis e, o mais importante, atualizados. Vamos começar falando sobre os sistemas de gerenciamento de documentos, os famosos SGD. Imaginem só, um lugar centralizado onde todos os documentos da empresa são armazenados, facilmente acessíveis por quem precisa e ainda com o controle de versões garantido. Nada de confusões sobre qual é a versão mais recente de um documento. Tudo está bem organizado e rastreado. E mais, esses sistemas automatizam os processos de revisão e aprovação, o que significa que ninguém precisa ficar correndo atrás de assinaturas ou preocupados com a segurança dos documentos confidenciais. Tudo está ali, ao alcance, mas de forma controlada. Agora, pense em situações onde várias pessoas precisam colaborar em um único documento. Isso pode ser um desafio, certo? Mas as ferramentas de colaboração resolvem esse problema de uma maneira incrível. Elas permitem que várias pessoas editem o mesmo documento em tempo real, adicionem comentários, façam anotações e, o melhor, todo o histórico de edições fica registrado. Ou seja, vocês podem voltar atrás em qualquer momento e ver quem fez o quê. Isso não só facilita a colaboração, mas também aumenta a transparência e a responsabilidade. Vamos refletir um pouco. Quantas vezes vocês já perderam tempo procurando por um documento específico? E quantas vezes esse documento estava ali bem debaixo do seu nariz, mas você não conseguia encontrar? Pois é, isso acontece porque muitas vezes não damos a devida importância para técnicas de indexação e pesquisa. Ferramentas que utilizam metadados, criam índices e implementam buscas avançadas são como um mapa do tesouro. Elas ajudam a categorizar, organizar e, principalmente, encontrar rapidamente o que vocês precisam, sem estresse e sem perda de tempo. Essas ferramentas e técnicas são mais do que simples tecnologias ou métodos. Elas são facilitadoras do trabalho bem feito. Asseguram que a informação certa esteja disponível no momento certo e para a pessoa certa. E como todos sabemos, informação é poder. Quando gerenciada corretamente, ela se transforma em um ativo valioso para qualquer organização. Então, pessoal, fiquem atentos, porque ao longo desta aula, vamos explorar cada uma dessas ferramentas e técnicas em mais detalhes. Entender como elas funcionam e como podem ser aplicadas no dia a dia fará toda a diferença na forma como vocês lidam com a documentação e a gestão da qualidade. Vamos nessa? Vamos lá, pessoal. Até agora discutimos a importância dos documentos no sistema de gestão da qualidade e algumas das melhores práticas para gerenciar esses documentos de maneira eficiente. Sabemos que manter todos os documentos organizados, atualizados e acessíveis é fundamental, mas é aqui que as coisas podem começar a ficar um pouco desafiadoras. Um dos principais desafios no gerenciamento de documentos é garantir que tudo esteja sempre preciso e atualizado. Já pensaram no que pode acontecer se um procedimento importante estiver desatualizado? As consequências podem ser desastrosas. Mas como resolver isso? Uma das soluções é implementar um sistema rigoroso de controle de revisões e atualizações. Isso significa ter um processo bem definido, onde as responsabilidades de quem revisa e atualiza os documentos são claras. Com isso, minimizamos as chances de erro e garantimos que todos na organização estejam trabalhando com a versão mais recente dos documentos. Outro ponto importante é o equilíbrio entre acessibilidade e segurança. Sabemos que os documentos precisam estar acessíveis para aqueles que os utilizam no dia a dia, mas ao mesmo tempo precisamos garantir que informações sensíveis não caiam em mãos erradas. O segredo aqui é usar sistemas de gerenciamento de documentos que permitam controle de acesso granular. Assim, você pode definir quem pode ver ou editar cada documento, garantindo segurança sem sacrificar a eficiência. E claro, não podemos esquecer da conformidade com regulamentos.
As leis e normas estão sempre mudando, e garantir que todos os documentos estejam em conformidade pode ser um desafio constante. Uma solução eficaz é manter-se atualizado com as mudanças regulatórias e implementar políticas internas que garantam essa conformidade. Isso evita surpresas desagradáveis durante uma auditoria, por exemplo. Agora, o que fazer com os documentos em papel e digitais? Muitas empresas ainda precisam lidar com ambos, e isso pode complicar as coisas. Uma solução prática é a digitalização de documentos em papel, integrando-os em um sistema de gerenciamento eletrônico. Isso facilita o acesso, a organização e o controle, além de reduzir a necessidade de espaço físico para armazenamento. E como se não bastasse, as soluções inovadoras estão aí para nos ajudar a enfrentar esses desafios. Por exemplo, a automação pode ser uma grande aliada. Imagine automatizar fluxos de trabalho de documentos, como revisões e aprovações. Isso não só reduz erros humanos, mas também aumenta a eficiência e garante que os processos sejam seguidos à risca. Outra tecnologia que está revolucionando o gerenciamento de documentos é a inteligência artificial. Com a IA, é possível categorizar e analisar documentos de maneira muito mais rápida e precisa, além de automatizar tarefas repetitivas. Isso libera tempo para que as equipes se concentrem em atividades mais estratégicas. E por último, mas não menos importante, temos o blockchain. Esta tecnologia oferece uma maneira segura e confiável de garantir a integridade dos documentos, proporcionando um registro imutável de todas as alterações. Isso é especialmente útil para documentos críticos, onde a segurança é primordial. Então, pessoal, refletindo sobre tudo isso, podemos ver que os desafios no gerenciamento de documentos são muitos, mas as soluções disponíveis são poderosas e inovadoras. Ao combiná-las, podemos garantir que nossos sistemas de gestão da qualidade sejam não apenas eficientes, mas também resilientes e preparados para o futuro. Vamos seguir em frente com essas ideias em mente, aplicando essas soluções no nosso dia a dia. Vamos falar sobre a implementação de um sistema de gerenciamento de documentos, algo essencial para qualquer organização que deseja garantir eficiência e conformidade em suas operações. Entender as fases dessa implementação pode ser a diferença entre o sucesso e a frustração. Primeiro, precisamos começar pela avaliação das necessidades da organização. Antes de qualquer coisa, é crucial entender quais são os pontos fortes e fracos do sistema atual de gerenciamento de documentos. Para isso, realizar uma análise detalhada das práticas existentes e identificar áreas onde há espaço para melhorias é o primeiro passo. Já imaginaram como seria tentar melhorar algo sem saber exatamente onde estão os problemas? Pois é, seria como tentar consertar um relógio sem saber o que está quebrado. A próxima etapa é a seleção da ferramenta. Isso envolve analisar diferentes soluções de software que possam atender às necessidades da organização. Aqui, é importante considerar fatores como a funcionalidade, o custo, a facilidade de uso e a compatibilidade com os sistemas já existentes na empresa. Escolher a ferramenta certa é como escolher a ferramenta certa para construir uma casa. Sem ela, tudo pode desmoronar. Depois vem o planejamento e design do sistema. Nesse estágio, desenvolvemos um plano de projeto detalhado, que inclui o cronograma, os recursos necessários e as responsabilidades de cada membro da equipe. É aqui que se define como tudo será feito, garantindo que nada seja deixado ao acaso. Pense nisso como desenhar o mapa antes de iniciar uma longa jornada. Sem um plano, é fácil se perder. Treinamento e capacitação. São etapas críticas para garantir que os funcionários saibam como utilizar o novo sistema. Afinal, de que adianta ter um sistema sofisticado se ninguém souber como usá-lo? Programas de treinamento abrangentes, que incluam manuais de usuário e sessões de treinamento prático, são fundamentais para que todos estejam preparados. Uma vez que tudo esteja pronto, é hora da implementação e monitoramento. Lançar o sistema e acompanhar seu uso é essencial para identificar quaisquer ajustes necessários. Como em qualquer nova tecnologia, sempre há uma curva de aprendizado e monitorar o progresso ajuda a garantir que tudo esteja funcionando conforme o esperado. Finalmente, a avaliação e melhoria contínua. Depois de implementado, o sistema precisa ser avaliado regularmente para garantir que esteja atendendo às expectativas. Coletar feedback dos usuários, realizar auditorias e implementar melhorias com base nos resultados são práticas que garantem que o sistema se mantenha relevante e eficiente.
Agora, vamos ver alguns exemplos práticos com os estudos de caso. Na indústria farmacêutica, uma grande empresa enfrentava dificuldades para gerenciar documentos de conformidade. Com a implementação de um sistema eletrônico de gerenciamento de documentos, essa empresa conseguiu centralizar todos os documentos regulatórios, o que resultou em uma redução significativa das não conformidades durante auditorias e uma eficiência muito maior na busca por documentos críticos. Já na indústria automobilística, uma fabricante de automóveis precisava de uma solução para garantir a rastreabilidade e conformidade de documentos de qualidade em um ambiente de produção complexo. Ao automatizar processos de documentação, a empresa conseguiu reduzir o tempo de ciclo para aprovações de documentos em 40% e melhorar a rastreabilidade, garantindo a conformidade com normas internacionais. E assim concluímos nossa discussão sobre a implementação de um sistema de gerenciamento de documentos. É um processo que, quando bem executado, pode trazer benefícios enormes para a organização, desde a melhoria da eficiência operacional até a garantia de qualidade consistente e conformidade regulatória. Lembrem-se, um bom gerenciamento de documentos é a espinha dorsal de um sistema de gestão da qualidade eficaz. Com isso em mente, sigam em frente com confiança em suas implementações e continuem buscando a excelência em tudo o que fazem.